Batman vs Superman voltou às manchetes depois de liderar as indicações ao Framboesa de Ouro, prêmio que mostra os piores filmes do ano. Neste Segredos do Cinema, a gente vai aproveitar para destrinchar todas as falhas narrativas do filme e finalmente responder: Batman vs Superman merece ser considerado um dos piores filmes de 2016? Antes da gente começar, é bom deixar claro uma coisa. Nesse Segredos do Cinema, a gente vai se ater somente ao roteiro e à narrativa de Batman vs Superman. Vamos tirar do coração todo o nosso amor pelos personagens Batman, Superman, Mulher Maravilha, Lex Luthor e tudo mais, para analisar como que o roteiro foi escrito e desenvolvido nas telas de cinema. And cut to the chase. Então vamos lá. Para entender toda a trajetória narrativa do filme, a gente precisa lembrar qual é o seu ponto de partida e aonde que ele chega quando termina. Assim, a gente pode fazer uma análise do percurso da história, da relação de causa e efeito de cada evento e também se existe uma concordância entre o que acontece no início e no final. O filme começa com uma batalha entre o Superman e o Zod, vista da perspectiva de Bruce Wayne. Nessa luta a gente vê prédios serem destruídos, a cidade ficar completamente arrasada, como se o super-herói não se importasse com a vida dos civis que estão ali na cidade. As consequências são uma criança órfã, um funcionário das empresas Wayne amputado e outro morto. Superman, neste momento, é considerado uma ameaça para a humanidade. He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a 1% chance that he is our enemy, we have to take it as an absolute certainty. And we have to destroy him. Esse ponto de partida tem muito a ver com o enfrentamento que o título do filme vende, mas não condiz em nada com o desfecho da trama. No fim, Batman, Superman e a Mulher Maravilha lutam juntos contra o Apocalipse, em uma batalha que culmina na morte do Superman e leva Bruce Wayne a agrupar a Liga da Justiça. I failed him. In life. I won't fail him in death. Help me find the others like you. Você pode dizer que existe a origem da justiça no título, mas não é necessariamente sobre isso que estamos falando. Essa falta de conexão entre a premissa inicial do filme e o contexto no qual ele termina demonstra uma falta de unidade dramática. Ou seja, o filme não forma um todo, já que o conflito central estabelecido lá no começo não se mantém ao longo da história. Parece que a gente está assistindo a um filme completamente fragmentado, e o começo e o final são de dois filmes completamente diferentes. Para você entender um pouquinho melhor, vamos falar sobre a estrutura de roteiro. Nos anos 70, o autor Sid Field deduziu para o cinema o paradigma de 3 atos a partir de Aristóteles, e hoje esse é um modelo muito recorrente nos principais roteiros de Hollywood. Desde então, ficou estabelecida uma proporção dos atos de 1 para 2 para 1. Ou seja, vamos lá, o meio do filme é 2 vezes mais longo do que o começo e o final. É mais ou menos a mesma distribuição que acontece na jornada do herói, como você pode ver nesse link aqui de outros segredos do cinema. E essa divisão de atos, ela não é gratuita, ela tem a ver com o ritmo do filme, que vai alternar entre momentos de tensão e conflito com momentos de calmaria e contemplação. The red capes are coming. The red capes are coming. Voltando a Batman vs Superman. Quando o Capitólio explode, matando a senadora Finch e vários outros civis, está declarada a guerra entre Superman e o Batman. Esse é o primeiro ponto de virada, que acontece quase no meio do filme e faz o primeiro ato ser o mais longo de todos os atos de Batman vs Superman. O ponto de virada é um fato que gera uma mudança radical na direção da narrativa. Você pode ver que em Batman vs Superman, tudo que acontece antes disso é uma apresentação e uma preparação para o conflito central. O Lex Luthor aparece pela primeira vez, o Bruce e o Clark se encontram, Diana aparece na festa e o Lex e a senadora Finch começam a negociar. Take a bucket of piss and call it Granny's peach tea. Take a weapon of assassination and call it deterrence. You won't fool a fly or me. Avançando mais ainda na história, Batman e Superman começam a briga e finalmente o filme entrega o que diz o título. A luta, no entanto, não demora muito. Prestes a ser morto por uma lança de kryptonita, Superman faz um apelo para que o Batman salve a sua mãe, Martha. Save Martha! Esta mágica palavra tem força suficiente para fazer o Homem-Morcego não só desistir de matar o rival, mas se aliar a ele. I'm a friend of your son's. I figured.
Este é o segundo ponto de virada do filme. Se observarmos bem a trama de Batman vs Superman dentro do paradigma narrativo dos 3 atos, dá para perceber que há um desequilíbrio de distribuição dos níveis de tensão e dos momentos fundamentais da história em função do tempo. Desse jeito, o filme perde a uniformidade. Outro problema de Batman vs Superman são suas subtramas estéreis. Subtramas são histórias paralelas de personagens secundários que se relacionam diretamente com a trama principal, seja fornecendo um outro lado do mesmo tema ou ajudando a história a avançar dramaticamente. Em Batman vs Superman, as subtramas não fazem nada disso. A necessidade de apresentar personagens para a franquia parece estar acima da coerência narrativa. She with you? I thought she was with you. Não é à toa que, de uma maneira bem peculiar, a gente chega a ter um trailer da Liga da Justiça dentro do próprio filme. E apesar da gente amar a Mulher Maravilha, dá pra atestar que ela não traz qualquer benefício à trama central, que é a Batalha dos Heróis. E convenhamos, é um personagem nem um pouco desenvolvido que está ali simplesmente para o fanservice. Oh, I don't think you've ever known a woman like me. E a trama de Lois Lane é ainda mais estranha. Nas cenas em que a presença dela é mais valorizada, ela parece ou exaltar um ponto de fraqueza do Superman, ou demonstrar uma estupidez, principalmente quando ela joga uma lança de kryptonita na água e depois quase morre afogada dentro do poço que ela jogou a lança de kryptonita. E a trama paralela para investigar as balas de prata é um caminho muito longo e desnecessário para tentar desvendar os planos do Lex Luthor. I've proven what you've done. Wow, you're feisty. Unfortunately, that will blow away. Like sand in the desert. Batman vs Superman, como em muitos filmes do Zack Snyder, parece sempre estar procurando a chegada a um momento épico e não se preocupa necessariamente com a dramaticidade do roteiro ou com personagens complexos, motivados e cenas que sejam mais críveis para o espectador. The press has to do the right thing. You don't get to decide what the right thing is. When the planet was founded, it stood for something, Perry. Os personagens não passam de verdade a pertencer aos respectivos ambientes onde eles estão inseridos. Eles parecem que foram colocados ali para exercer uma função em vez de serem parte do universo que foi estabelecido. No fim das contas, a relação entre os personagens, que deveria ser a coisa mais importante do roteiro de Batman vs Superman, é um de seus maiores defeitos. E aí, você concorda com o que falamos agora nos Segredos do Cinema? Você viu algum outro defeito? Ou você não viu defeito nenhum em Batman vs Superman? Deixe os seus comentários, não esquece de deixar uma sugestão para o próximo Segredos do Cinema e também de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau!